De quanta terra precisa um homem? Lev Tolstói, capítulo 3. Parrom estava bastante satisfeito e tudo estaria bem se os camponeses vizinhos não invadissem seus milharais e pastagens. Ele conversou educadamente com eles, mas mesmo assim eles continuavam invadindo. Os pastores deixavam as vacas entrar em seu prado. Os cavalos que pastavam à noite se enfiavam no meio do seu milharal. Parrom os afugentava todas as vezes, perdoava os donos e por um longo tempo não processou ninguém. Mas por fim perdeu a paciência e prestou queixa no tribunal distrital. Ele sabia que era a necessidade que os camponeses tinham de um pedaço de terra, e não qualquer má intenção da parte deles que causava o problema. Mas pensava, não posso continuar ignorando isso, senão eles irão destruir tudo o que eu tenho. Eles precisam aprender uma lição. E foi o que ele fez. Multou um, depois outro, e por fim alguns camponeses foram multados. Depois de algum tempo, os vizinhos começaram a ter raiva dele por causa disso e passaram a deixar o gado invadir a terra dele de propósito. Um camponês chegou a entrar no bosque de Parrom certa noite e cortar 5 pés de limoeiro até o toco. Ao passar pelo bosque um dia, Parrom reparou em algo branco. Aproximou-se e viu os troncos descascados no chão, perto dos tocos onde antes as árvores estavam. Parrom ficou furioso. Se ele tivesse cortado um aqui e outro ali, já teria sido bastante ruim, pensou. Mas o infeliz cortou um aglomerado inteiro. Se eu descobrir quem fez isso, ele vai me pagar. Parrom quebrou a cabeça para descobrir quem poderia ter sido. Por fim, ele decidiu. Deve ser o Simon. Ninguém mais faria isso. Então ele foi à casa de Simon para dar uma olhada, mas não encontrou nada. Conseguiu apenas ter uma discussão raivosa com ele. No entanto, ele agora tinha certeza de que havia sido Simon quem cortara as árvores e prestou queixa. Simon foi convocado, o caso foi julgado, rejulgado e no final Simon foi absolvido por falta de provas contra ele. Parrom sentiu-se ainda mais indignado e despejou sua raiva no ancião e nos juízes. Vocês deixam os ladrões suborná-los, acusou. Se fossem honestos, não deixariam um ladrão em liberdade. Assim, Parrom discutiu com os juízes e com seus vizinhos. Começou a receber ameaças de que sua casa seria incendiada. Então, apesar de agora possuir sua terra, sua posição na comunidade estava pior que antes. A essa altura, começaram a circular rumores de que muitas pessoas estavam se mudando para outras localidades. Não há necessidade de eu deixar minha terra, pensou Parrom. Mas alguns aldeões poderiam ir embora do vilarejo e assim sobraria mais espaço para nós. Eu ficaria com as terras deles e minha propriedade aumentaria. E então eu poderia viver melhor. Do jeito que está agora, ainda estou muito apertado para me sentir confortável. Certo dia, Parrom estava em casa quando um camponês que passava pela aldeia parou para visitá-lo. Foi convidado para pernoitar e foi-lhe oferecido jantar. Conversando com esse camponês, Parrom perguntou de onde ele era, e o desconhecido respondeu que vinha do outro lado do Volga, onde trabalhava. Um assunto levou ao outro e o homem disse que muitas pessoas
estavam indo para aqueles lados. Contou que algumas pessoas de seu povoado haviam se estabelecido lá, que haviam se associado à comunidade e que 25 hectares de terra haviam sido garantidos a cada lavrador. A terra era tão boa, disse ele, que o centeio crescia a uma altura maior que de um cavalo, e tão espesso que 5 cortes de foice formavam um feixe. Um camponês contou a ele, tinha começado com as mãos vazias e agora possuía 5 cavalos e 2 vacas. O coração de Parron se inflamou de desejo. Ele pensou, por que eu deveria continuar sofrendo neste buraco estreito se posso viver tão bem em outro lugar? Venderei minha terra e minha casa aqui e com o dinheiro começarei uma vida nova lá. Neste lugar superpovoado, sempre temos problemas. Mas primeiro preciso ir até lá para ver direito como é isso. Com a proximidade do verão, ele se preparou e partiu. Desceu o Volga de barco até Samara, depois caminhou quase 500 quilômetros e finalmente chegou ao lugar. Era exatamente como o homem havia falado. Os camponeses possuíam terras. Cada um tinha 25 hectares de terra à disposição para seu uso. E qualquer um que tivesse dinheiro podia comprar, a 50 centavos o hectare, a terra própria que quisesse. Tendo descoberto tudo o que queria saber, Parron voltou para casa no início do outono e começou a vender seus bens. Vendeu sua terra com lucro, vendeu sua casa e todo o gado, e desligou-se da comunidade. Esperou apenas a chegada da primavera e então foi embora com a família.